Então hoje nós vamos falar sobre propagação de calor, tendo como foco a propagação de calor que acontece quando da passagem dos gases quentes nos tubos de gases quentes que ficam mergulhados na água no interior de uma caldeira geradora de vapor horizontal flamo tubular. Então, transmissão de calor, processo de vaporização d'água, interior da caldeira. Para que tenhamos essa compreensão, nós vamos sintetizar de uma forma direta as clássicas formas de propagação do calor, que é exatamente condução, convecção e radiação. Então nós temos esses três tipos de clássicos, quando eu estou colocando, de transmissão de calor, de propagação de calor. E desenvolvi essa arte exatamente para explicar como acontece essa propagação de calor, do calor que é gerado, como os senhores já sabem, lá no interior da fornalha, pela combustão, então, do combustível, que vai acontecer a chama, e dessa chama vem, então, a primeira forma de condução de calor que nós temos exatamente lá na fornalha, que é exatamente a irradiação. O que é que vai acontecer lá? A chama vai irradiar o calor. Os senhores já sabem de como aconteceu essa combustão, mas nós vamos logo na irradiação do calor que foi gerado por essa combustão. Então esse calor ele é irradiado no interior da fornalha. Então existe o componente que é do conhecimento de vocês, chamado de exaustor. Então o exaustor, que está lá na frente da caldeira, inclusive na frente do ciclone, que é motivo de explicação mais na frente, ele vai succionar esses gases quentes da irradiação da chama. Então essa irradiação da chama, pela ação do exaustor, esses gases quentes vão circular pelos tubos de gases quentes, como os senhores estão vendo aqui. Vai ter o primeiro passo, que é exatamente, no caso aqui, do tubo. Na verdade, esse 1 representa então a irradiação dos gases quentes circulando por dentro dos tubos. E para que aconteça a irradiação, não há necessidade de um meio sólido. Então, nesse meio, diria assim, gasoso, a irradiação acontece lá no interior do tubo.
Muito bem. Agora, essa irradiação, ela vai aquecendo a parede interna do tubo, como os senhores estão vendo. E a condução é um processo de transmissão de calor nos sólidos. E aqui nós temos um aço. Então esse aço é aquecido aqui na parte interna do tubo. E vocês observam que eu coloquei nessa arte uns pontinhos vermelhos aqui. É exatamente o calor se transferindo dessa temperatura mais elevada, com certeza muito superior a 200 graus centígrados, que vai aquecendo a parte interna parede interna do tubo, aquecendo, 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 até que ele vai aqui pelo lado externo do tubo, ele encontra a água. Aí esse calor vai aquecer a água. Mas enquanto ele estava aquecendo a parede do tubo, estava acontecendo uma propagação de calor por condução. Pois muito bem, dando sequência a essa explicação, nós vamos agora se deparar com a convecção. Então esse calor vai começar a aquecer a água que está no interior da caldeira. E eu já falei, e os senhores sabem muito bem, que a caldeira flamo-tubular, os tubos de gases quentes estão mergulhados dentro d'água, e por dentro dos tubos passam os gases quentes. E os gases quentes têm o calor, a energia calorífica. E a energia calorífica, para ela se transmitir, para ela flui de uma temperatura mais elevada para uma temperatura mais baixa. E os senhores sabem que aqui a temperatura dos gases quentes está muito elevada. Então vai aquecer, eu diria que em torno de 200, 250 graus. Depende do poder calorífico do combustível que está queimando lá na fornalha. Muito bem. Então vai aquecendo, aquecendo. Então saiu fora da parede do tubo e começa a aquecer a água. E essa água agora está recebendo um processo de transmissão de calor por convecção. Então a água vai aquecendo, a água fria vai aquecendo, a camada de água fria vai para a parte superior, para a lâmina d'água, e fica nesse movimento. Então acontece aqui a convecção. Pela continuação vai acontecer a mudança de estado físico da água, do estado de líquido para o estado de vapor. Então, senhores, raciocinem, tá certo? Com essa figura, com esse desenho esquemático, aonde o 1 representa o calor, a energia. Essa energia aqui, ela vai, que é exatamente o calor, vai aquecer a parede do tubo, que é aço. Então aqui nós temos o aço mais o calor. Depois que o calor passar pela parede do tubo, aí nós vamos ter a água. Aí nós vamos ter nesse pontilhado mais azul, que significa dizer que aqui entre o início aqui externo da parede e essa parte superior, nós temos aqui a camada d'água líquida. Mas o que está acontecendo aqui é que essa água,
está sofrendo um processo de receber o calor por convecção, que vai aquecendo, aquecendo, até chegar na camada 4, que é quando a água saiu do estado líquido para o estado de vapor. Os senhores raciocinem com isso. Um breve espaço de tempo, os senhores observem a figura e raciocinem com isso. Pois muito bem, voltemos. Agora, nós vamos fixar a visão no tubo visto de frente. Então, os senhores podem observar o fluxo de calor que foi gerado lá na fornalha, passando por dentro dos tubos de gás quente. Os senhores já sabem o que é passes de caldeira, e esses passes pode ser de 1, pode ser de 2, ou pode ser de 3 vezes circulando os gases quentes dentro dos tubos, mergulhado no interior da água, no corpo da caldeira, proporcionando o aquecimento dessa água. Aqui é a parede do tubo, então os gases quentes vão aquecer a parede do tubo, vai aquecendo, aquecendo, até o calor atravessar essa parede do tubo. Ele encontra a água e começa a aquecer a água pela convecção. Então, como eu disse, chega no interior dos tubos de gás quente o calor por irradiação. Atravessa a parede do tubo por condução e aquece a água por convecção. E nós temos então, através desse processo, a geração do vapor, que eu defini como a camada de calor dos gases quentes que vieram lá da fornalha. No 2, tem a presença do aço mais o calor. No 3, nós atravessamos o aço e estamos na água líquida. Nós temos a água líquida e a presença do calor. E na frente, nós temos o vapor. Só que o vapor, ele tem uma característica de ser chamado de calor sensível mais calor latente. A soma do calor no vapor é calor sensível mais calor latente. O calor total aqui no vapor é todo aquele calor que aqueceu a água para se obter o vapor. Então nós temos o calor sensível e o calor latente. Então, o calor sensível que aconteceu na água, enquanto a água está variando de temperatura, exatamente aonde está aquecendo a água por convecção e fazendo toda essa, diria assim, evolução no interior da caldeira, a água está recebendo calor sensível. E para gerar, na hora da transformação de calor de, na verdade, líquido para gasoso, aí é que caracteriza o calor latente. Mas fato é que o calor sensível se caracteriza pela variação de temperatura, enquanto que o calor latente, a temperatura se mantém. Então, dentro dessa arte,
nós demos uma visão sem muitos conceitos termodinâmicos, sem muita física, mas numa linguagem direta ao assunto. Bom, mas fato é que, nesse exemplo aqui, nós estamos trabalhando numa caldeira, aonde a pressão operacional exigida lá no processo industrial é 8 kgf por centímetro quadrado. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter um vapor com a temperatura de 174 graus. O calor sensível que foi possível para se ter esse vapor a essa temperatura foi 176,4 kcal por kg. E o calor latente, que é exatamente o calor, a parte maior do calor, é 485,6 kcal por kg. E o calor total é 662 kcal por kg. E o volume específico, quer dizer, a quantidade de vapor que tem. Então, cada quilo de vapor vai estar em 0,218 metros cúbicos. Então, essa é a visão de como acontece a transmissão de calor no processo de vaporização da água no interior da caldeira. Então, em síntese, os gases quentes que vieram da fornalha vieram por irradiação, vão aquecer a parede do tubo, a parede do tubo vai aquecendo até o calor atravessá-la e aquecer a água que está no estado líquido, essa água se transformar do estado líquido para o estado gasoso, que é o chamado vapor. Agora, aproveitando a oportunidade, senhores, todo cuidado com a caldeira no que diz respeito à água que os senhores estão utilizando, assim como a limpeza no interior dos tubos, que nós chamamos de escovamento. Isso aqui representa cinza que ficou na parte interna do tubo. Vai oferecer uma resistência à transferência de calor. E com respeito à água é muito pior, porque vai criar pelo lado da água uma incrustação, uma camada, que nós chamamos de incrustação, que vai oferecer uma resistência à passagem do calor por condução. Isso é mais gasto com combustível, mais combustível os senhores têm que colocar no interior da fornalha. E mais a queda de eficiência térmica dessa caldeira. Então, os senhores associem um pouquinho com isso. Então, nós apresentamos, dentro dessa arte, de minha autoria, a transmissão de calor pelo processo de vaporização da água no interior da caldeira, para gerar o que nós chamamos o vapor, aonde esse primeiro vapor da caldeira é um vapor que nós chamamos vapor saturado. E esse vapor, nessa pressão, ele alcança uma temperatura de 174 graus centígrados,
que os senhores vão precisar de uma temperatura para poder trabalhar o seu produto lá no processo industrial.